Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Eu só ouvi dois. Amém. Opa! Eclesiastes 4. Versículo de número 12. Eclesiastes, capítulo 4, versículo de número 12, dentro do mesmo tema que o nosso amado pastor Renato discorreu antes da minha pessoa, a unidade. Bem, na verdade, nós estamos ministrando lá na Igreja do Jardim América sobre unidade da igreja. Já faz algum tempo. E hoje eu vou ter que deixar para outra terça-feira a continuidade. Eclesiastes 4, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Podeis assentar. Irmãos, eu creio na palavra, na abundância de sabedoria que Deus tem e no que ela tem para nos transmitir, porque é a palavra de Deus. Mas antes de mais nada, irmãos, já que estamos falando de unidade, vamos começar por um ponto em que nós percebemos, pelo menos eu percebo, que afeta a unidade em si. Eu quero para isso falar uma expressão que um professor meu de comunicação usava para quando nos dava aula, melhor dizendo, de língua portuguesa, mas quando chegava na área de comunicação, ele dizia assim: a comunicação, quando ele... um emissor e um receptor para receber. No meu caso aqui, eu estou sendo um emissor da palavra de Deus. E ele diz assim: a comunicação, ele afirmava, que não é o que você fala, é o que o outro entende. Eu passei muito tempo sem entender isso, porque naquela época eu era novo, era um garoto. Eu não tinha ganhei muita noção até o momento em que Deus me chamou para a sua obra. Eu passei a ocupar um púlpito e a pregar a palavra de Deus. E vi este fenômeno e comecei a entender o porquê que ele chegou a essa conclusão. Que a comunicação não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro entende. Eu posso até melhorar um pouco isso aí e dizer que a comunicação não é aquilo que você fala, mas aquilo que o outro quer entender. E quando se fala para um público, cada pessoa traz consigo uma série de filtros. Para quem conhece, já teve aquário, trabalha com aquarismo, sabe que quando você pega o canister, ou o sampo, você coloca uma série de filtros, coloca o perlon, coloca areia, coloca o carvão ativado, e a água passa por todos aqueles filtros para chegar pura dentro do aquário. E nós temos em nós alguns filtros que
assim como no aquário, precisam ser limpos para não contaminar a água depois. Esses filtros vêm, às vezes, de teologias que aprendemos erroneamente no passado. Vêm de conceitos e princípios que não estão muito bem centrados na palavra de Deus, não estão muito bem firmes dentro da palavra de Deus. Então, para isso, irmãos, eu quero dizer para vocês que o melhor filtro que nós temos para tudo fluir dentro de nós é a intimidade com a palavra de Deus. Quando você tem intimidade com a palavra de Deus, você ouve o pregador trazer, você recebe no seu coração, porque não passa no filtro do Benihim, não passa no filtro do Silas Malafaia, não passa no filtro do Marcos Feliciano, nem no filtro de todos aqueles que muitos até chamam de mentores. Agora está uma moda aí, não sei quem foi que inventou isso, né? Meu mentor é o pastor fulano. Também, eu respeito, eu tive pessoas que passaram pela minha vida que me ensinaram muito. Pastor Rafael, pastor Mascarenhas, que foi meu professor de tarde durante quase 4 anos, ficou 3 anos e 6 meses, durante o tempo que eu aprendi na vida deste homem. Mas eu prefiro colocar como meu mentor o Senhor Jesus Cristo. Porque ensinadores todos vocês são, eu aprendo com todos vocês. Assim como eu aprendi com o Rafael, com Mascarenhas, com todos vocês eu aprendo. Mas o meu mentor é Jesus Cristo. Então já aqui eu quero que todos baixem a guarda. Peço a vocês, melhor dizendo, a guarda do filtro teológico de homens, para entender o que a palavra de Deus quer nos transmitir aqui nesta manhã. Então, irmãos, eu quero falar, seguindo uma linha, dentro da unidade cristã, uma vez que o pastor Renato falou bem, de uma forma bem explanada e abrangente, mas eu quero falar de algo que, se nós não tivermos a consciência disso, nós poderemos sofrer sem necessidade. Sofrer sem necessidade. O texto que o Senhor me deu aqui em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, ele fala de resistência. Um cordão, você pode arrebentar, num tranco você arrebenta. Mas se você dobra ele em 3, tenta arrebentar, para ver como é que vai ser difícil. Então, meus irmãos, eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, dizer uma coisa. Eu poderia falar algo na tentativa de trazer uma unificação. A unificação é a tentativa de alguém tentar trazer alguém a um grupo, alguém à unidade. A unidade. Mas a unidade, quem dá é o Espírito Santo de Deus na igreja do Senhor. E para entender essa unidade, tem que fazer parte da Igreja Santa Universal do Senhor. Porque a igreja em si, ela é, no seu sentido geral, igreja-templo. Dentro dessa igreja-templo, nós temos uma comunidade também chamada de igreja, e dentro dessa comunidade chamada igreja, tem a igreja santa do Senhor que vai ser arrebatada. Dentro da igreja-templo está o joio, está o trigo, está o santo, está todo mundo misturado. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja santa, pura, essa igreja universal que vai ser arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo, essa igreja é uma igreja unida. É uma igreja que está em união e se faz mistério que nesses últimos dias nós estejamos cada vez mais unidos. Eu estava ouvindo a oração do pastor Isídio e falei, Senhor, é tudo que o meu coração está cheio para falar aqui. O Senhor está usando o seu servo. Eu até
fiquei orando, mas eu não consegui. Eu estava prestando atenção na oração do pastor Isídio. Ele falou sobre a questão de oração pela governança do Brasil, falou sobre o ministério, falou. Então, tudo isso está dentro do panorama mundial dos últimos dias da igreja na face da terra. E não podemos ser inocentes e acharmos que não vai acontecer certas coisas no mundo, porque Jesus falou, usando o apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, que os últimos dias de Jesus melhor dizendo, os últimos dias da igreja na face da terra seriam dias de tempos difíceis, dias de tempos trabalhosos. Porque diz, os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, desobedientes a pais e mães, traidores, cruéis, sem afeto natural. Essa expressão afeto natural vem do verbo grego astergoi, que significa sem afinidade, tanto para com os seus da própria família, como para os seus irmãos. Ou seja, mais chegada à linha num egoísmo tão grande, aonde posso até dizer uma expressão que é muito comum usarmos aqui, aquela ideia, farinha pouca, meu angu primeiro. Na igreja do Senhor não existe essa expressão, nem pode existir. Não tem como existir esta expressão no meio daqueles que são verdadeiramente salvos. A igreja que vai ser arrebatada, levada para os céus no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, ela tem comunhão, ela tem união. Ela está junto. E é mistério que nesses últimos dias nós entendamos isso. Porque, como falei aqui, o texto de Timóteo 3, fala que os homens serão presunçosos, desobedientes, blasfemos. E está falando no sentido geral. E esse texto, se ligarmos ao texto de Mateus 24, versículo 12, quando fala, se por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O primeiro contexto está no contexto global, no sentido de homem, humanidade. O segundo que eu citei agora, de Mateus 24, está no contexto dentro da igreja. A iniquidade já impera no mundo, mas Jesus está alertando, vai aumentar a iniquidade, que iria aumentar a iniquidade dentro da igreja, não a igreja santa. Não, separem bem isso, por isso que eu exemplifiquei no primeiro. E esse exemplo aqui eu ouvia muito o pastor Takayama usar, achei bonito, peguei para mim, que o que é bom a gente pega, não é isso? Ele sempre falava isso, que dentro da igreja vai ser levada a igreja universal do Senhor, aquela igreja no mundo inteiro que teme ao Senhor, que tem um amor no coração e que preserva a unidade na presença do Senhor Jesus Cristo, mesmo porque o texto que o irmão leu agora aqui, o Renato, ele chama atenção para isso, mas lá mais adiante, ele chama a levar uma igreja para a santificação em Cristo Jesus, coisa que está se tornando rara nos dias de hoje. Rara. Aí você chega e vê. Eu vou dizer uma coisa, já que ele foi sincero, vou dizer uma coisa. O pastor falou, eu quero todos vocês aqui. Aí eu pensei comigo mesmo, meu Deus do céu, estou na sequência de ensino hoje lá, meu Deus do céu. Oh Jesus Cristo, o pastor não poderia me liberar dessa? Quem aqui não pensou de repente? Tomara que tenha sido só eu, dos obreiros que está aqui. Tomara que tenha sido só eu. Mas a Bíblia ensina a obedecer. É melhor obedecer. Então, isso também faz parte da unidade. Por isso que eu falei, o filtro que tocou no meu coração foi aquele filtro. A igreja, essa semana todinha, está botando no WhatsApp, o pastor vai continuar aquele estudo de unidade. Irmãos, vamos lá, e vamos lá. Mexe com o nosso ego, não mexe, Amorim? Né? O povo está esperando o pastor Gomes para dar continuidade no ensino sobre unidade hoje à noite. Aí eu chego aqui e ouço o pastor falar, não, eu quero você aqui hoje à noite, e agora?
Eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que viver o que eu prego. Eu tenho que chegar para o meu segundo dirigente e falar só, irmão Leandro, o negócio é o seguinte, hoje está contigo. Hoje você vai ensinar. Estão entendendo agora a questão do filtro? Todos nós temos um filtrozinho que às vezes não é o filtro de Deus. O filtro de quando vem esse filtro, porque essa sequência de filtro que eu falei sobre aquário, eu sou aquarista, para quem não sabe, né? Quando eu falei essa questão do filtro, os filtros, cada um retém uma impureza, mas lá em cima tem um filtro que é o mais limpo. E o filtro que tira a impureza, que entra aqui do velho homem, que diz assim, ah, meu Deus, ô pastor, por que você não poderia ter deixado eu ficar lá, né? É a palavra de Deus, que passou aqui e falou assim, não, você quer, porque você sabe que a igreja está gostando, você vai se sentir bem com isso, mas é melhor você obedecer, porque é assim que eu mando. Não tem como não haver unidade, se meu pensamento está desconectado do sentido comum. E Paulo chama atenção à igreja de Corinto para isso. Quer ver? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Olha o que Paulo fala. Versículo 10. Atentem para isso aqui. O que é unidade? Isso aqui é um exemplo tremendo de unidade. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Parecia que Paulo estava desesperado, né? Rogo-vos, porém, irmãos. Ele não falou peço-vos. Rogar é aquela coisa de você estar angustiado que a pessoa obedeça. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Se eu estou na Assembleia de Deus, em Foz do Iguaçu, Ministério Missões, sob a liderança do pastor Isaías, e ele permeando pela palavra de Deus, o sentido que ele está seguindo, eu vou seguir. O que a liderança está estipulando, eu vou seguir no sentido, no mesmo sentido, e no mesmo parecer. Parecer que eu digo dentro do contexto da palavra de Deus. Porque o dia que alguma liderança, inclusive eu, fugir da palavra de Deus, eu não tenho obrigação de seguir esse mesmo sentido. Seguir o mesmo sentido e o mesmo parecer. E este é o princípio que Deus traz para nós, para uma unidade da igreja. Irmãos, se não estivermos com esse mesmo sentido, mesmo parecer, unidos na pessoa bendita de Cristo acima de todas as coisas, porque os dias trabalhosos estão aí, e virão coisas terríveis que irão acontecer. Como o pastor Isídio estava na oração mencionando, ninguém aqui está alheio à situação que estamos passando no nosso país. Ninguém aqui está omisso. Hoje cedo eu já enfrentei fila para botar gasolina no carro. Eu já abasteci o carro e enchi todo o tanque. Aí, se nós não tivermos uma visão panorâmica do que está acontecendo no mundo, não vamos entender os mistérios das coisas que estão acontecendo nos dias atuais, através da visão da palavra de Deus, através do filtro da palavra de Deus.
Esses tempos atrás eu estava ministrando um pouco antes para a igreja sobre escatologia e falando sobre a questão de Gog, o príncipe da terra de Magog. É profundo. Não tem nem como eu começar aqui uma explanação completa acerca do assunto. Mas pegando o texto de Daniel, capítulo 9, pegando o texto de Ezequiel, capítulo 36 ao 38, e pegando o texto de Apocalipse, capítulo 16, aquele que tem uma visão mais profunda da palavra de Deus, vai entender certas coisas. Mas uma coisa, muitos pregadores têm falado, desde a época que eu me converti, que o primeiro pregador de escatologia que eu ouvi, foi aqui nessa igreja, o pastor Hugo Penha Carriel, que deu um estudo aqui sobre paraclitologia e também sobre escatologia. Mas desde aquela época, os pregadores são unânimes em colocar uma coisa: o sistema político que vai favorecer a manifestação do anticristo é o socialismo. É o socialismo. Gog, príncipe da terra de Magog. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer aqui. Pode observar os princípios de Karl Marx, Lenin. Inclusive, Lenin é o mais demoniado de todos. Ele pegou Karl Marx. E sabe uma das coisas da carta de Lenin, do Manifesto Comunista, que ele diz? O caos social é bom para que se implante o comunismo. Aí me diz uma coisa, ninguém aqui é bobo, está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil e na América do Sul? Estão vendo o que está acontecendo no Brasil, na América do Sul? Estão atentando para isso? Observem uma coisa, a cada passo os países vizinhos vão seguindo um passo do outro. Para aqueles que têm a mente diabólica, porque quem inspirou Karl Marx não foi Deus. Porque aquilo que parece bom, se você pegar quem já leu alguma coisa sobre o comunismo, é uma coisa muito linda. No papel. Na teoria é bonito, mas colocar na prática não consegue, nunca vai conseguir. Porque aquilo que eu falei no princípio, os homens são diferentes, cada um tem o seu filtro e cada um tem o seu ego. Imagine quando não é crente. Você vai implantar, vai tentar fazer uma comunidade, mas sempre vai ter aquele no meio que vai querer se destacar com seus sentimentos carnais no seu coração, então não funciona. Pode funcionar dentro dos santos, no meio dos santos. A comunhão, a união funciona só no meio dos santos. Mas eu vou ir um pouco mais além, irmãos. Atentem para a coisa que está acontecendo no panorama mundial, para vocês entenderem a questão de estarmos unidos e bem unidos. Jesus está para voltar. Se falar de fome, peste, terremoto, tudo isso nós já vemos. A figueira já floresceu. Já está aí. Né? A figueira está dando fruto. Já está aí. Dentro deste contexto mundial, em que estão trazendo para as pessoas, que as pessoas, na verdade, elas estão se sentindo, no mundo inteiro, oprimidas pelo sistema. Por que é que fulano pode pagar? Por exemplo, o Eike Batista, eu pago o mesmo preço por 5 quilos de arroz que o Eike Batista paga tranquilo. Né? E se for parar para pensar isso, o povo em geral, que a grande maioria no mundo, que está na classe média, média baixa, ou até na classe mais inferior, está sentindo essa necessidade, sentindo no bolso, porque o mundo hoje é capitalista. O mundo hoje está capitalista. Então as pessoas procuram
uma forma de se sentir bem. Quem é que não quer? Aí vem esse grupo. Ai, meu Deus do céu, se eu for entrar lá nos chifres, deixa a coisa do chifre para lá. Depois lá o Lino explica para vocês. Mas, irmãos, o povo vai estar nessa situação de querer a igualdade social, mas vai ser um ledo engano, porque eu desafio alguém mostrar um país de regime socialista em que o povo não esteja miserável, ou não esteja oprimido. Cuba é um exemplo. Cuba é um exemplo. A família Castro, aviões, mansões, carrões, e o povão, tudo na miséria. Rico sou eu, que sou o dono da nação. Todo mundo no mesmo patamar. Não é um golpe muito esperto? Ah, mas lá a China não se tem liberdade para nada. A China é comunista. Os países não se têm liberdade para nada. É um capitalismo disfarçado. Aí que tá, eu não consigo entender isso, sabe, pastor Ageu? O cara é comunista, segue a filosofia comunista e tal, mas quer ter avião, quer ter carrão. Você sabe, o único dessa turma que eu ainda posso dizer que é um cara que diz assim, prega o que fala, pratica o que prega, é o Mojica. É o Mojica do Uruguai. O cara anda de fusquinha, nem cachorro de raça ele tem um guaipeca do lado dele, vira-lata. Ele não quis luxo. Falei, se eu vou seguir o regime socialista, eu também vou ser pobre junto com vocês. Mas eu não estou aqui, se eu for entrar para essa linha, eu vou dar uma aula de política. Eu não quero dar aula de política, eu quero falar sobre essa questão que Deus mostrou ao profeta Daniel, que mostrou em Apocalipse, que a palavra de Deus está mostrando o panorama político, social, que o mundo vai estar ali fervilhando essas injustiças. Aliado a isso, está crescendo o anticristianismo. Anticristianismo. Obrigado, então. Eu não sabia. Obrigado, então. Então, ó, tá na mesma panela, pastor. Tá na mesma panela. Irmão, alguém quer ser pobre? Vamos ser sinceros. Essa história do camarada chegar, ó, aqui, eu vi lá. Meu Deus do céu, ninguém quer ser pobre, meu irmão. O cara quer ganhar. O cara se tornou a sexta maior fortuna do Brasil em 10 anos de governo. Então, irmãos, essa questão aí, e detalhe, essa coisa está chegando na Europa. A Grécia já é esquerda. A Grécia já é de esquerda e está assustando a Europa. A Espanha está cheia de movimentos socialistas e a Espanha nesse lado é terrível. E tudo isso vem de onde? Gog, príncipe da terra de Magog. Magog é aonde que vocês aprenderam desde o Hugo Penha Carreal? Alguém se lembra disso? O Carreal Penha. União das Repúblicas Soviéticas, que está ao norte. Mas, vamos deixar isso para depois, eu quero alinhavar mais uma coisa aqui que eu estava falando e interrompi. Quero falar sobre o anticristianismo que está aumentando. O anticristianismo no mundo está aumentando. De uma forma ou de outra, nós estamos vendo o anticristianismo praticando. Literalmente, o Estado Islâmico tem se levantado para fazer uma diferença muito grande na perseguição cristã. De novo, ainda ontem ou antes de ontem, o líder deles falou e convocou a todos aqueles seguidores deles nos países ocidentais para promoverem atentados e mortes de cristãos.
Pode chegar um momento em que o pastor vai ter que botar um detector de metais para ninguém entrar com uma bomba aqui dentro. Que Deus nos guarde. Mas eles estão conseguindo seguidores por todo o mundo. E por que disso, pastor? Lá em Tessalonicenses fala que esse espírito do anticristo, o que trabalha em cima disso aí, é que ele se levanta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que representa Deus. Então nós temos o cristianismo, nós temos o semitismo, que são os judeus, que representam a Deus. Então é por isso que o inimigo se levanta de todas as formas para afrontar e fazer o homem blasfemar contra Deus. Aqui no Brasil, a perseguição é de uma outra forma, por enquanto. É criando-se ideias e leis e outras coisas anticristãs, tentando nos obrigar a aceitar coisas que a Bíblia não aprova. E aí, queridos, vamos voltar ali para o cordão. Eu quero falar aqui para a Igreja Santa Universal do Senhor aqui. Porque no texto que Paulo chama, ele fala que todos têm o mesmo parecer. E se não tiver o mesmo parecer, vai acontecer com o seu Coríntios. Contendas e dissensões entre vós, porque Chloe avisou a Paulo e falou: olha, a família de Chloe me avisou que vocês vivem contendas e dissensões, e já começa por aí, já começa por aqui, aonde uns dizem: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Ou seja, havia uma balbúrdia, uma confusão dentro da igreja do Senhor, porque a unidade estava sendo afetada, porque o povo estava adorando mais a pessoa, a figura do homem, do que a figura de Deus, do que a figura de Cristo. Tinha até aqueles mesmo que defendiam a Cristo, mas entravam em contendas e discussões, em brigas, em trocas de acusações. E aí, irmãos, o que está acontecendo hoje? O Estado Islâmico tem algumas ramificações, mas todos têm o mesmo sentido. Até um sheik que não aprova o Estado Islâmico, esses dias agora ele falou, invocou um termo que está no Alcorão, que toda a região da Palestina, ou toda a região aonde Muhammad, diz que lá está escrito no Alcorão, segundo ele, invocou um termo lá, Jadir, uma coisa assim, aonde, segundo o profeta, não se pode pisar na terra santa para eles lá, nenhuma outra religião senão a religião deles. Então, na verdade, eles estão com o mesmo parecer. E nós? Será que o cristianismo está unido? Será que se alguém pegar esse cordão vai conseguir arrebentar fácil ou vai ser difícil de arrebentar? Hein? Será? Eu costumo dizer que vivemos numa colcha de retalhos do cristianismo. Falando de instituição, separando a Igreja Santa. Porque a Igreja Santa, ela não se mistura com essa coisa. Ela não entra nessa coisa, mas em sentido de igreja, instituição, somos uma colcha de retalhos, aonde cada líder tem a sua filosofia e a sua ideia, a sua maneira de pensar, porque no seu coração, dentro de si, quando era de repente ou desse ministério ou de outro e resolveu dividir, ele não estava convertido de verdade. Porque o verdadeiro convertido não divide. O verdadeiro convertido, ele une. O verdadeiro convertido, ele pode não apoiar o erro, mas ele jamais vai dar margem para uma dissensão ou uma confusão em qualquer lugar que seja. A igreja do Senhor tem que se unir com garra e partir para a batalha junto contra não o homem, mas as hostes infernais da maldade que está atuando neste planeta.
Nós estamos vendo no Brasil, meu Deus do céu, eu não consigo entender. Eu vou usar as palavras de um dos autores de um livro nosso da Assembleia de Deus, chamado Um Grito pela Santidade, escrito em 1995, 94. Ele chamou a atenção naquela época e hoje nós vemos muito mais forte. Hoje chega-se em shows, gospels, líderes falam por aí e dizendo: somos mais de 40 milhões de evangélicos neste país. O poder do evangelho está crescendo porque a igreja do Senhor está grande. Nós temos templos abarrotados em muitos lugares. A igreja do pastor Josézinho, lá do ministério do Zequinha, ela tem não sei quantos mil membros, aquela outra tem não sei quantos mil membros, e ali se vangloriam e dizem que nós somos uma nação cheia de povo evangélico. Podemos até ter essa quantidade, mas permita-me falar algo de um homem que Deus chamou minha testemunha, fiel testemunha, o anjo da igreja de Pérgamo, Antipas. Tenho meus 4 minutos aqui para discorrer sobre isso aí. Antipas foi chamado fiel testemunha de Deus, porque naquela cidade, assim como nas cidades da Ásia, tinha culto ao imperador e culto a vários deuses, mas ali Deus chamou de trono de Satanás, aonde Satanás habita. Vocês sabem por que Antipas foi chamado fiel testemunha? Historiadores da época escrevem que Antipas era um homem que vivia no joelho, vivia na oração, era um homem santo, conclamava a igreja, a unidade, a união. Ele não tinha aquela coisa de egoísmo, de briga de ministério. Miserável o homem que briga por ministério, por porta de igreja, por templo. Miserável o pastor que briga por isso, porque não tem visão do reino e nunca foi convertido, só tem título de pastor. Antipas promovia a unidade, orava. E sabe por que Deus chamava aquele lugar de templo de Satanás? Porque existia um bezerro, um touro de bronze, aonde era sacrificado da forma mais cruel possível. Ele tinha uma abertura no seu ventre e colocava-se uma fogueira embaixo e colocava a pessoa que ia ser sacrificada lá dentro assim, com a boca na direção de um cano que saía na boca do touro. E eles tinham prazer em tacar fogo, e a pessoa era assada viva, e a pessoa urrava, conforme urrava parecia o ronco do touro, o gemer daquela pessoa. E os sacerdotes de Asclépio, que é o deus serpente da cura, que hoje é o símbolo da medicina, aquelas 2 cobras, os sacerdotes ficavam felizes com aquilo. Mas sabe o que foi que aconteceu quando Antipas colocou o joelho no chão e unido com a igreja começou a clamar e a falar o nome do Senhor Jesus Cristo, a pregar o evangelho? Não houve mais operação da divindade de Asclépio, não havia mais cura no templo de Asclépio, e os seguidores de Asclépio estavam confundidos, e os sacerdotes foram ao imperador, e chegaram: imperador, esse tal de Antipas está incomodando com a igreja dele, ele está incomodando muito, porque não há mais operação nos nossos templos. E o nosso Deus falou que era por causa da oração dele com a igreja dele. E olha, imperador, para eles colocarem mais lenha na fogueira com o imperador, ele também diz que não se dobra ao seu templo que foi dedicado a ti aqui na cidade de Pérgamo. E aí o imperador trouxe ele: tragam ele aqui. E Antipas morreu glorificando ao Senhor dentro do bezerro, adorando a Deus.
Porque eles não pegaram todo o povo, pegaram o líder para tentar fazer a igreja se calar. Mas nós temos visto, irmãos, não tenho mais tempo, já encerrou. Nós temos visto que a igreja tem crescido pelo sangue dos mártires que cai sobre a terra. Então, queridos, antes que chegue aqui qualquer coisa, eu quero só deixar aqui na mente de cada um de nós, inclusive a minha. Será que se o Estado Islâmico se estabelecer aqui, entrar 20, 30 caras deles aqui, e colocar nós de joelhos, e falar, siga a partir de agora, Alá e ao profeta Muhammad, nega esse Cristo, e tudo com faca nos nossos pescoços, será que somos unidos o suficiente para dizer, não, eu prefiro morrer por Cristo? Eu deixo essa palavra com vocês. Deus abençoe.